Olá, meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento. A paz de A todos. Bom, pessoal, quero agradecer a você que tem assistido, tem compreendido as mensagens. Eu sei que o que eu digo vai até contra aquilo que eu acreditava, mas está escrito, então eu tenho que crer. Porque, me ensinaram diferente. Então eu fico com o que me ensinaram e descarto o que está escrito. Como se o que tivesse escrito não estivesse querendo dizer exatamente o que está dizendo. Não, tem que fazer exegese, você está sendo usado por Satanás. Satanás é a carne que foi vencida pelo Salvador. Então eu estou nesse intuito aqui, eu estou fazendo esses vídeos no intuito de achar o Satanás, que a religião nos deu, que a religião nos apresentou. Eu estou atrás dele, até então... Toda vez que eu vou atrás, eu só encontro o homem. Eu só encontro o homem, o Deus deste século. Quem é? A lei de Moisés, que foi deixada por ele. Então, o homicida desde o princípio, eu pensei que fosse o diabo. E aí me deparei com Adão. O diabo que anda ao nosso derredor, eu me deparei com a minha carne. E agora eu quero pensar com você a respeito de Satanás como anjo de luz, que se transforma em anjo de luz, para ver se dessa vez eu encontro essa criatura que me apresentaram, mas nunca me mostraram. E olha que a Grécia, não somente a Grécia, como Roma, a Grécia já tinha. Roma construiu depois, mais para frente, um panteão de deuses igual ao panteão grego, para ali colocar os seus deuses, ok? Lembra que Paulo foi à Grécia e ele viu assim muitos altares, muitos deuses, porém havia um altar em que que era oferecido ao Deus desconhecido, que era o altar do Deus desconhecido. Então, esse altar não tinha nenhuma imagem, estava vazio. E Paulo falou: olha, vejo que vocês são religiosos, porém, vejo que vocês têm um altar preparado para o Deus desconhecido. Porém, esse Deus desconhecido é aquele a quem eu prego. E aí Paulo teve a oportunidade, foi até o Areópago e pregou ali para os atenienses. E ali alguns creram e alguns desacreditaram da doutrina da ressurreição. Mas com certeza Paulo conseguiu muito êxito ali, ok? Então eu quero convidar você que ainda não se inscreveu, que se inscreva, para também aprender junto comigo as verdades que nos foram ocultas desde quando nós nos convertemos à religião. Uma menina me perguntou assim: poxa, eu aceitei Jesus, fui para a igreja, me desviei, a igreja hoje está me cobrando o rebatismo se eu voltar. Aí eu falei para ela: olha só, você aceitou a quem? A Bíblia diz que é um só Senhor, um só Deus, um só batismo. Então essa religião que está pregando o rebatismo, ela está de acordo com a doutrina da Bíblia? Ou seja, a pessoa ela tem que se submeter ao batismo ali como se ela estivesse reconhecendo que ela errou e a religião está certa. Aí eu pergunto: ela aceitou quem? Cristo ou a religião? Porque é um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E o batismo é aquele que se encontra em Romanos 6,3. Não é esses que te apresentaram nas religiões, não, tá? Então eu quero convidar você, na humildade, que abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Porque eu tô procurando Satanás, aquele que me apresentaram, porém eu não achei. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Aí, se você ler esse texto isoladamente aqui, dá-se a entender que ele se transformou em anjo de luz. E aonde que ele se encontra? Ele está disfarçado de quê? De anjo de luz. E aonde que esse anjo de luz se encontra? Dentro da religião. Ensinando o quê? Ensinando a palavra, levando as pessoas para um mau caminho. Se for para levar ao pé da letra,
Então ele se disfarçou de anjo de luz. Com que intuito? De enganar. Porque qual é a natureza dele? Qual é o objetivo dele? Mas aí você vê que esse ser aqui, eles pegam isso isoladamente, sem apresentar o contexto, e sustenta a ideia de que aqui se fala de um pseudo Satanás espiritual. Mas não é disso que se trata. E é tão simples de compreender. É só nós voltarmos 4 versículos antes, para que nós possamos entender. Continua nesse capítulo e vem comigo, versículo 10. A verdade de Cristo, Paulo falando, a verdade de Cristo está em mim. Por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Paulo falou assim, olha, a verdade de Cristo está em mim, não está em Pedro, não está em Tiago, não está em nenhum outro. A verdade de Cristo está em mim. Sabe aquela brincadeira? Hoje eu tenho 45 anos. Quando eu era pequeno, na minha infância, as meninas da minha época, minha irmã e as suas amigas, e as nossas amigas no caso, brincavam daquele de passar anel. Botava um anel aqui e passava assim. Ali, naquele grupo, podia ter 10, 20, 30, não importa o número de pessoas que tivesse. Porém, só havia um anel. E da mesma forma, é como se o Criador tivesse inventado essa brincadeira. Ele escolheu 12 apóstolos. Depois desses 12 apóstolos, ficou 4 para trazer a mensagem. Aqui, pelo menos na Bíblia, só relata 4. Pedro, Tiago e João. E depois o apóstolo Paulo. Então, é como se o Criador tivesse escolhido 12, e aí ele foi passando o anel. Desses 12, ele escolheu 3. Depois desses 3, ele agregou mais um e brincou de passar o anel. Porém, ele passou o anel e deixou com Paulo. Com quem está a verdade? Com Pedro, o anel? Com Pedro, com Tiago, com João ou com Paulo? Paulo está dizendo aqui que a verdade de Cristo está em mim. Não é que a verdade também não estivesse em Pedro, mas a verdade que ele tinha era a verdade para os tempos posteriores, para os tempos futuros. E qual era as verdades que Pedro, Tiago, João, Mateus e os demais tinham? As verdades para o tempo presente da época deles. Era uma verdade eminente para os fatos que deveriam acontecer. Então o povo de Israel tinha que se arrepender, tinha que aceitar o sacrifício do Salvador, porque sendo do contrário eles estariam fora. Então Paulo está dizendo aqui, a verdade de Cristo está em mim, ou seja, o Evangelho de Cristo só eu tenho. Porque o Pedro, Tiago e João, eles tinham o Evangelho de Jesus Nazareno. Então olha só, se você ainda não me assistiu em nenhum dos meus vídeos, está me assistindo pela primeira vez, é preciso nós aprendermos a separar a quem a Bíblia se refere. A Bíblia ela fala a 2 povos. O Primeiro Testamento, todo para o povo de Israel. O Primeiro Testamento é todo para o povo de Israel. O Segundo Testamento, uma parte para o povo de Israel e a outra para os gentios. Quem é o apóstolo dos gentios? Paulo. Quem era os apóstolos da circuncisão? Pedro, Tiago e João. Tanto é que lá em Gálatas 2:9, Pedro, quando ele reconhece, aí ele fala, olha Paulo, então você vai para os pagãos, porque eles chamavam pagãos, gentios, incircuncisos, era as nomenclaturas que eles utilizavam, pagãos, gentios, incircuncisos, olha Paulo, você vai para eles, nós vamos para os da circuncisão. Então, aí ele diz assim, a verdade de Cristo está em mim. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei para cortar ocasião àqueles a que buscam
com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. Então, de quem Paulo estava falando aqui? De falsos obreiros, de falsos apóstolos, que estavam se declarando ser apóstolos de Cristo. Mesmo que fosse Pedro, Tiago e João, eles não eram apóstolos de Cristo. Eles eram apóstolos do Messias. O Messias, ele teve dois períodos. Um período para o povo de Israel, é o período em que ele veio em carne. Ele veio somente para o povo de Israel e ninguém mais. Você não pode pensar que o Messias, enquanto andou nessa terra, veio para os gentios. A mulher cananeia é uma das provas para que eu e você tenhamos isso como essa confirmação. Eu não vim senão para o povo, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Mas a mulher demonstrou grande fé e, reconhecendo, humilhou-se perante ele. Ele vai, mulher, seja conforme tua fé. E ele mesmo disse aos seus discípulos, lá em Mateus 10, versículo... Vamos lá dar uma olhadinha. Mateus 10, versículos 5 e 6. Que ele diz assim: a estes 12, aqui está falando aos 12, Paulo não está incluído. A esses 12, Jesus enviou, dando-lhes as seguintes ordens, as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade de Samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ok? Aí lá em Atos 18, 22, só para que a gente separe aqui os chamamentos, Atos 22, se eu não me engano, 18. É isso mesmo. E vi aquele, Paulo falando, né? E vi aquele que falava comigo: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, na tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes daqueles que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Então, viram a diferença? Jesus, quando estava vivo, ele chamou os seus discípulos e mandou e recomendou os seus discípulos ir somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Porém, ele só aparece para Paulo, que era Saulo, depois de quando? Depois de ele ter ascendido ao céu. E a caminho de Damasco, Paulo é surpreendido por aquela luz. E aquela luz vem a voz e fala com ele. Então, Paulo, ele era o apóstolo de Cristo. Os discípulos eram apóstolos de Jesus Nazareno. Existe diferença. Os discípulos tinham uma missão, e as ovelhas perdidas de Israel. E a missão de Paulo? Trazer um evangelho para que eu e você, e hoje até aqueles que se dizem judeu, também estão e devem olhar, estão na obrigação e no dever de olhar para o evangelho que foi deixado a Paulo. Por quê? Porque hoje nós não vivemos mais debaixo da lei. Ele dos dois fez um só. Estão todos debaixo da graça. Então, olha só o que Paulo está dizendo aqui. Porque são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. De Cristo não, de Cristo só tinha Paulo. Só Paulo teve a revelação no terceiro céu. Aí ele diz assim no 15: não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça, e o fim deles será conforme suas obras. Então, olha só, pessoal, como é que será o fim desses que se dizem apóstolos de Cristo sem ser? Será segundo as suas obras. Vem comigo, Mateus 24, versículo 23. Ô, amor, senta aqui.
Mateus 24, 23. Mateus 24, 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Olha só, pessoal. O que significa a palavra Cristo? Quando eu falo para você Cristo, você pensa logo em Jesus, certo? Está errado? Não. Cristo significa ungido no grego. E no hebraico, Messias. Nós falamos Cristo, nós falamos Cristo por causa dos gregos, mas a palavra Cristo significa ungido. E a palavra ungido no hebraico é Messias. Então, quem aí nunca ouviu um pastor do sistema dizer que ele era um ungido de Deus? Quando ele se declara ser um ungido de Deus, ele está se declarando ser um Cristo. E quem é que foi... E qual foi a diversão do próprio Cristo? Olha, se levantarão muitos falsos Cristos. Dirão, olha, Cristo está aqui. E quem aí nunca ouviu aqueles líderes, olha, nesta sexta-feira, às 19h30, na catedral tal, o bispo fulano de tal, o ungido de Deus, estará fazendo oração com imposição de mãos e trazendo libertação sobre a sua vida. Quando disserem, o ungido está ali, não acrediteis. Porque a palavra ungido é Cristo, no grego e no hebraico é Messias. E Cristo só temos um, o Salvador. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, é aqueles anúncios, aquele chamamento, o homem de Deus que subiu o monte e ficou 7 dias sem comer, e se ele orar por você, as portas se abrirão, as barreiras cairão, e sua vida irá para a frente. As correntes se quebrarão, as algemas se abrirão, os seus sonhos serão realizados. Aí olha o 24. Porque surgirão falsos cristos. Não falou lá em cima Cristos? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e operando grandes sinais e prodígios para instruir, não, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então eles operarão falsos sinais e prodígios com o intuito de quê? Com o intuito de ensinar? Com o intuito de fazer a pessoa ser liberta? Não com o intuito de enganar. E através do engano que eles realizam, as pessoas se prendem a eles. As pessoas ficam presas aos ensinamentos deles por falta de conhecimento, por preguiça. Então vamos dar uma olhadinha em outro texto aqui. 2 Tessalonicenses 4. Segunda Tessalonicenses 4, Segunda Tessalonicenses 2, versículo 4. Diz assim, vou pegar o 3 aqui, ó. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, olha só, nada disso vai acontecer sem que seja revelado o homem da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é maldade. E o que é maldade? Maldade é o que os líderes religiosos fazem dentro desses templos religiosos, enganando as pessoas. Dizendo, olha, traga um retrato, traga uma fronha. Isso não é bíblico, isso é heresia. Desde quando o Salvador ele pediu, olha, traz lá. Ele falou que é para a mulher cananeia, vai mulher, seja de acordo com a tua fé. Vai, seja como tua fé. Ele não falou, olha, traga uma foto da sua filha. E o centurião, não, eu não sou digno de que entre debaixo do meu teto, porque eu também tenho um homem subordinado às minhas ordens, e digo, este vai, e ele vai. E aí eu digo, faz isso, e ele faz.
E eu creio na tua palavra que uma ordem dada por ti será feita a tua vontade. E aí ele não falou, olha, não, eu preciso que você traga uma peça de roupa, ou pelo menos um lençol ou travesseiro onde essa pessoa se deita, para que eu possa manifestar a cura. Não existe isso, isso é heresia, retratinho, pano, roupa, água, isso tudo é macumba. Isso tudo é macumba. Se não está na Bíblia, é de quem? É do Criador? Não, é coisa do homem. E as pessoas não se tocam porque não tem coragem de pegar a Bíblia e ler. E todo aquele que se dedicar a ler a Bíblia por conta própria, eu te garanto, o Salvador vai se revelar. Porque a pessoa está demonstrando interesse em andar com Ele, em conhecer sua vontade, conhecer seu caminho. Realmente, tem alguém batendo no portão. Então, vamos olhar só aqui mais um texto. Aí, vou continuar aqui analisando o texto. Aí ele diz assim, sem que antes venha a apostasia. Aí isso não é apostasia? Quer mais do que isso? Aí o outro ensina a guardar sábado. Aí o outro faz isso, faz aquilo. Sobe monte. Olha, negócio de monte é Moisés. Quem subia no monte era Moisés. Quem subia no monte era Abraão. Abraão, Moisés, você não vive naquela época. Primeiro, você nem é judeu. E mesmo que você fosse, hoje você tem que olhar para o Evangelho que foi revelado a Paulo, que é o Evangelho da graça, porque todos estamos debaixo da graça. Mas vamos continuar. Aí ele diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. Eles ignoram, por exemplo, a igreja de pedra diz que nós temos que ser batizado nas águas. Quando você mostra Romanos 6,3, eles dizem, não, isso aí é heresia. Isso é heresia por quê? E as pessoas que são influenciadas por esses líderes, elas são enganadas. E quando nós vamos mostrar elas estão com aquela ideia de que os líderes incutiram na mente delas, como se fosse verdade. Então, é necessário fazer com que esses homens calem-se. É necessário fazer com que eles se calem-se. Como? Com a pregação da palavra, com a pregação do Evangelho. Porque eles têm corrompido casas inteiras. Tá com bag? Eles têm corrompido casas inteiras. E aí ele diz assim, que se opõe contra tudo que se chama Deus, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. Aí o objeto de culto deles é fazer campanha, é envelope da fidelidade, é jejum, é uma porção de coisas, só não é o corpo. Abre sua Bíblia em Romanos 12:2. Romanos 12:2. Na verdade é o 12:1. Rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E qual é o objeto de culto dessas pessoas? É fita, é óleo. Eles passam o óleo no leitão, untam o leitão, só falta botar no forno para assar. É óleo, é fita, é copo d'água, é jejum, é vigília e muitas outras coisas. É monte, é ir a templo. Isso não é culto racional. O culto racional ele é apresentado no corpo. Vem comigo em Romanos 1, versículo 9. Porque, vou ler, olha só o que Paulo está dizendo. Porque o Deus a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha. Ele serve aonde? Paulo está dizendo que serve Deus aonde? No templo? No monte? Paulo está servindo Deus aonde? No templo? No monte? Não, no espírito, no próprio corpo. Fazendo as coisas que são lícitas serem feitas, que trazem dignidade, que trazem respeito, que tragam louvor ao Criador.
Paulo servia ao Deus do céu no Espírito, não era em templo. Ah, mas Paulo ia a templo, claro, quando o templo estava de pé e os pactos ainda se cruzavam. Quando eu digo os pactos se cruzavam, é que a lei de Moisés ainda estava trazendo influência sobre aqueles, mesmo após a morte do Salvador. Enquanto houvesse templo erguido, ainda havia sacerdote, ainda havia levita, ainda havia necessidade de dizimar, de oferecer holocausto. Não mais, porque isso já tinha sido anulado espiritualmente. No âmbito espiritual, isso já não tinha mais influência nenhuma, isso já não trazia mais benefício nenhum para aqueles que sacrificavam, para aqueles que iam ao templo, para aqueles que dizimavam, para aqueles que faziam as coisas segundo a lei de Moisés. Espiritualmente isso já não tinha mais influência, não tinha mais valor. Mas, quando que se sucede a queda do templo em Jerusalém, aí a lei deixou de ter vigor, a lei deixou de ser analisada, a lei deixou de ser praticada. Mas agora o que restou? A graça. Por isso Paulo diz: a minha graça te basta. E isso é suficiente para mim hoje, não é mais. Antes era necessário pagar um preço, hoje o preço já foi pago. Ou você vai recusar, ou você recusa o que ele fez por você. Então, quem é o anticristo? Quem é esse Satanás que se opõe? Quem é que se transfigurou em anjo de luz? A própria religião está transfigurada em anjo de luz, iludindo pessoas e fazendo com que essas pessoas andem desfazendo tudo aquilo que o Salvador conquistou por elas, invalidando o sacrifício que foi realizado na cruz. Como? Quando se batiza nas águas, porque lá em Romanos 6,3 está dizendo que eu e você fomos batizados na morte de Cristo. Aí quando você apresenta isso para um irmão, não sei nem se posso chamar de irmão, porque é gado. Irmãos são os que vivem debaixo da graça. Então, assim, quando você apresenta para o gado o que está escrito em Romanos 6,3, eles têm uma defesa, porque o pastor diz que tem que se batizar nas águas, como se fosse a água suficiente para perdoar pecado. Então, para que o Salvador morreu? Que Salvador burro é esse? Se a água resolve o problema? A religião, ela se opõe a tudo que é de Deus e que é objeto de culto. O objeto do culto é meu corpo, e é no meu espírito que eu adoro, e é através das minhas atitudes que ele é louvado, que ele é exaltado e que ele é reconhecido por aqueles que me olham. Vamos olhar um outro texto. Atos 23, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que faça em Roma. Aqui o Criador estava falando com Paulo. Porque, como eu disse, os discípulos de Jesus, o Nazareno, eles tinham uma missão para a casa de Israel. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma missão para com os gentios. E eu e você somos gentios. Ok? Lá em Titos 2, quer dizer, eu acho que é Titos 1, aliás. Titos 1, já estou acabando. Titos 1, eu acho que é 1, não sei. É 1 mesmo, 1, versículo 10 e 11. Porque existe muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Olha só, o que Paulo estava dizendo aqui. Paulo, ele estava pregando ali aos gentios, né? O que é um pauladores? O que é um frívolo? Sabe esses bem pentecostal que falam uma palavra antes de terminar outra? Tipo assim?
que a pessoa não consegue compreender, a pessoa não foi instruída, a pessoa não foi exortada, a pessoa não adquiriu conhecimento por conta desse jeito de pregar. Então Paulo está falando desses pauradores frívolos que pregam assim no desespero para fazer com que as pessoas creiam e para fazer com que as pessoas pensem que aquilo ali é o poder do Espírito do Criador. Então olha o que Paulo está dizendo. Naquela época eles vinham dessa forma, os pauradores frívolos. Ele diz assim, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Eles vinham com que intenção? De enganar, da mesma forma dos de hoje. Da mesma forma dos que hoje enganam, eles enganavam lá naquela época. Aí o 11, aí ele diz assim, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Ué, Paulo sabia que isso ia acontecer hoje? Ou seja, eles andam enganando casas inteiras, iludindo famílias inteiras. Não é assim que tá? É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve. Ou seja, não era para ensinar o que deve, mas não, eles ensinam o que não deve. Está na Bíblia? Tá, mas só ensinam o que não deve. O que eles ensinam? Moisés. O que eles ensinam? A pagar preço. O que eles ensinam? A pessoa achar que ela é uma pecadora. Eles ensinam a pessoa a olhar para ela como quem não é aquilo que já foi, aquilo que ela é hoje. Hoje eu e você somos livres, libertos, perfeitos espiritualmente para com o Criador. Eu já falei isso em vídeos anteriores e repito, quando o Criador olha para mim e para você, Ele não nos vê em carne, Ele nos vê o Espírito. Ele não olha segundo eu e você, Ele vê o Espírito. E nós no Espírito já estamos limpo, perfeito, abençoado, justificado, santificado e selado por Ele. E nada pode nos separar do seu amor, não em morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar daquele amor que Ele nos ligou a Ele. Aí ele diz assim, né? Qual o intento deles? Desenganar. Por que eles enganam? Por torpe ganância. É lícito, é necessário que um pastor tenha carro blindado? É preciso isso? É preciso que um pastor tenha carro blindado, fazendas com diversas cabeças de gado, além dos seus curral espalhado aí, né, pela face da terra, que eles botaram o nome lá de igreja, com as ovelhas, além das ovelhas, porque isso é comércio. A gente vai ver que eles fizeram um comércio das ovelhas. E aí a gente vai ver que eles fazem comércio de vós, não daqueles que são da graça, mas daqueles que estão debaixo da sua liderança. Aí ele diz assim, por torpe ganância, é necessário mesmo que um pastor tenha carro blindado, fazenda com gados, aviões, jatinhos de 17, de 25, 30 milhões. Isso tudo custeado por quem? Quem é que custeia a compra dessas coisas? Cai na conta de quem? Na minha não. Talvez na sua, que ainda se encontra dentro do aprisco desses homens. Então, vamos olhar aqui para 2 Timóteo. Não, ainda tem Timóteo 4. 2 Timóteo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreende, exorta toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário,
acercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como que, sentindo coceiras nos ouvidos, sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Então, olha só. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino. 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrija. Paulo está dizendo para corrigir, por quê? Por que é necessário corrigir? Porque tem algo errado. A gente, para corrigir, tem que ter erro. Só dá para fazer correção de erro. Ou não? Eu fiz alguma coisa ali que eu não gostei, tá errado, tá torto, eu vou corrigir. Você fazer alguma coisa que você não gostou não quer dizer que está errado. Mas se você fez uma parede e deixou fora do plumo, você, sendo inexperiente, vai vir alguém que vai corrigir aquilo para você, no embolso. Tem gente que fala assim, sai na tinta, na intenção de chamar alguém que corrija o erro que ficou. Aí ele diz assim, corrija, repreenda, ou seja, repreende. Está ensinando errado, repreenda, chame a atenção. Aí continua, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Hoje, esses que vão para dentro do sistema religioso, eles têm ido lá com o intuito de quê? De buscar o Criador? Não, eles têm ido lá com o intuito de buscar a prosperidade que eles têm oferecido lá dentro. Olha, faça um pacto com Deus, pegue esse envelope, na próxima semana, na próxima sexta-feira, traga o envelope com o valor determinado, faça um pacto, joga o envelope na fogueira como se fosse batata doce e espera assar. E aí, se você não alcançar o objetivo do qual eles estão apresentando ali, você vai ser declarado por eles como quem não teve fé para que os seus sonhos se realizassem. Porque cai na sua conta. Se deu certo, o problema se deu certo é com eles. São homens de Deus. Se não deu certo é porque você não teve fé. Tudo vai cair sobre os seus ombros. E aí, por conta dessa torpe ganância, por conta desse desejo de conquistar, vocês mesmos amontoam líderes com esse mesmo sentimento de adquirir, de conquistar, e você vê carro blindado, jatinhos, fazenda, casa nos Estados Unidos. Teve um aí que se ofendeu porque a revista aí é uma pesquisa que fizeram, que o considerou como sendo um dos mais ricos. Ele disse, um dos mais não, o mais rico. Se ofendeu. 2 Pedro 1 e 2. Segunda Pedro, capítulo... 2 Pedro, não botei o capítulo. Tá. Presta atenção assim. Presta atenção, pessoal. Olha só. Os falsos mestres, o seu caráter, obras justas e seu caráter, obras e justos castigos, ok? Assim como no meio dos carnavalescos da Império Serrano, assim como no meio do povo que se encontra na Portela, na Mangueira, na Imperatriz Leopoldinense, não. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidora até ao ponto, ou seja, é no meio de quem que vai ser dissimulada a heresia? No meio do povo. Não está na Bíblia, é heresia. Tem esse propósito, tem
traga uma foto. Tem na Bíblia? Tem copo d'água na Bíblia? Tem vassoura, fitinha? Ou seja, herege para eles sou eu, que estou aqui anunciando a verdade. Mas esses que pregam fita, copo d'água, que fazem e acontece, envelope. Tem envelope na Bíblia? Isso não é heresia, isso é uma invenção do homem. Tem na Bíblia? Se não tem na Bíblia, é heresia. E quem é que criou essa heresia? O próprio homem. Foi Satanás, disfarçado de anjo de luz? Sim, porque o próprio homem é o causador de todo o mal. Aí ele diz assim, ó: assim como no meio do povo que se encontra sambando na portela, surgirão falsos profetas? Não. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, ou seja, aos poucos eles vão colocando. É fogueira, é campanha, é pacto, é isso, é aquilo. Isso tudo é coisa criada pelo homem, então é heresia. Não está na Bíblia, é heresia. Mas para eles isso não é heresia. Mas por que não é heresia? Porque eles pensam assim também, e eles querem alcançar um objetivo material. Eles não estão buscando o céu, eles estão buscando a glória da terra, aquela que a própria consciência de Salvador ofereceu para ele, se ele rejeitasse. Se ele rejeitasse adorar o Salvador, o Criador, ele podia se deleitar com a glória da terra, e assim a religião tem feito com esse povo. Aí ele dissimuladamente, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, eles fazem isso até o ponto de eles renegarem aquele Senhor soberano que trouxe sobre si mesmo repentina destruição. O Senhor, ele se manifestou em carne e trouxe sobre ele a destruição, para que eu e você não tivéssemos que pagar preço. E você vê, tudo dentro do sistema religioso é preço. Então quem é o Satanás disfarçado de anjo de luz? A religião. A religião é o anjo disfarçado, que está disfarçada de anjo de luz. Você pode procurar pelo diabo, como eu tenho feito já, o 4º vídeo. Toda vez que eu vou procurar o diabo, Satanás, eu me deparo com um homem. 2. E muitos... Não, isso aqui não está... Não, isso aqui só está na minha Bíblia. 2 Pedro 2, capítulo 2, versículo 1 e agora o versículo 2. Não, isso aqui só tem na minha Bíblia. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamada a verdade. Quando você vai apresentar para um desses que se encontra na religião, por exemplo, Romanos 6,3, que todos nós, Paulo fala assim, não sabeis vós, romano, que todos nós que fomos batizados na morte de Cristo? Quando você apresenta esse texto para eles, eles dizem que não é verdade, porque aqueles líderes disseram que tem que ser batizado no tanque de Betesda que se encontra dentro da igreja dele. Por causa deles, eles infamaram a verdade. A verdade está infamada por causa desses líderes religiosos. Eu vi um testemunho de uma senhora no YouTube, já faz um tempinho, que ela assistiu o vídeo do pastor Geraldo Moraes, falando a respeito do dízimo. E ela ouviu, prestou atenção, ficou ali detida por conta daquilo que ele falava. Ela falou que teve vontade de tirar para não continuar ouvindo, mas algo falou para ela continuar ouvindo. E ela ouviu, e ao final ela anotou todos os pontos, todas as passagens e apresentou ao seu líder religioso. Chegando lá, ela fez a pergunta, apresentou os textos, aí o líder falou para ela, olha, esse homem ele tem razão no que ele diz, mas se eu não cobrar o dízimo, quem é que paga a escola do meu filho? Então, para que o filho dele seja bem sucedido,
para que o filho dele estude num bom colégio, enquanto o filho dessa senhora talvez nem estude em uns colégios particulares, mas aí depende da prefeitura, do município. Enquanto ela custeia o valor, a mensalidade do filho do pastor, o filho dela está no colégio público. Aí ela falou, então é eu que tenho que pagar, eu e os outros que têm que pagar para que seu filho estude numa boa escola. Ela falou que virou as costas e foi embora. E saiu dali. E hoje, provavelmente ela está muito melhor. Porque ela não está debaixo daqueles que têm a intenção de enganar. Porque ela não está sendo enganada por esse Satanás que se transformou em anjo de luz. Quando eu estou me referindo aqui, pessoal, eu não estou com a intenção de agredir ninguém, de ofender ninguém. Mas é que eu estou mostrando para você, quando a gente procura por Satanás, pelo diabo e pelo Deus desse século, a gente não encontra outro senão o homem. Já mostrei que o Deus desse século é a lei que Moisés deixou. Já mostrei que o diabo que anda ao nosso derredor é a nossa própria carne. Já mostrei que o homicida desde o princípio, que a religião diz que é o diabo, na verdade é Adão. E agora eu estou mostrando para você que o diabo, o Satanás que se transfigura em anjo de luz, é o próprio sistema religioso, com esses líderes mal intencionados, com a intenção de somente prosperar. E para finalizar, abre comigo em Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, aqui vai o antídoto. Na verdade o antídoto foi em 2 Timóteo, mas isso aqui continua sendo. Quanto mais, irmão meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta. Filipenses 3:1. Quanto mais, irmão meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outro, que eu escreva as mesmas coisas. Aí ele diz assim, acautelai-vos. Bom, Paulo disse que ali entre os coríntios tinha pessoas que se diziam serem apóstolos de Cristo, mas eles eram falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. E agora Paulo está dizendo aqui em Filipenses, aos filipenses, que nós devemos ter cuidado. Cuidado com quem? Olha só, olha com quem nós temos que ter cuidado. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, porque Paulo ele falou, acautelai-vos com os cães. Aí você vai falar, tá vendo? O cão, o Satanás, o cão? Não. Quem é o cão? Quem é os cães? São os maus obreiros. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos que falam, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos. Uia! Olha o que Paulo está dizendo, nós é que somos a circuncisão porque nós adoramos a Deus no Espírito, não no templo. Nós somos a circuncisão porque nós adoramos o Deus no Espírito. Ou seja, Romanos 2, 28, que ele diz assim, não é circunciso aquele que só é na carne, mas circunciso é aquele que é no coração. Então, nós é que somos a circuncisão porque nós não somos circuncisos na carne, mas nós somos circuncidado no Espírito. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no templo, no monte, na vigília. Não, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aí você vê o que eles aprendem lá dentro da religião, que ele tem que dizimar, porque dizimando agrada a Deus.
Ele tem que jejuar, porque jejuando ele se consagra a Deus. Ele tem que passar o óleo, porque passando o óleo ele está se ungindo, se protegendo da operação do inimigo. Ou seja, você vai confiar na sua carne até quando? O evangelho está sendo apresentado para você, mas você está recusando dia após dia por causa desses líderes fraudulentos, desses cães gulosos que só têm o intento de arrecadar e cada vez mais. Porque eles infamaram a verdade, e você está também infamando a verdade. Você não enxerga a verdade porque ela foi infamada por eles. Eles infamaram e eles impediram que vocês vejam a verdade. E vem alguém e lhe apresenta a verdade, você, mesmo sendo na Bíblia, você não. Isso é heresia. Aí eu pergunto para você, a predestinação é bíblica? A predestinação é bíblica? Lógico que é. Ele nos conheceu de antemão. Aquele que de antemão nos conheceu. Vamos dar uma olhadinha aqui em Efésios. Tem Romanos também, né? Deixa eu ver aqui se eu acho em Romanos. Mas eu acho que eu não vou achar em Romanos não, que eu não... Ah, tá. Portanto, aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, ou seja, Romanos 8, 28. Agora dá uma olhada, vem comigo aqui em Efésios. Romanos 8, 28, agora Efésios. Efésios 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ou seja, quando que ele nos predestinou para isso? Quando ele nos separou para isso? Quando ele nos elegeu para isso? Antes de um mundo ser criado. Isso é bíblico? A predestinação é bíblica? Aí você fala no sistema religioso, não. Aqui se paga preço. Se você não pagar preço, você vai para o inferno. E eles nem sabem que o inferno é sepultura. E aí eles pintam o inferno com diabo, com garfo, com dente. E você vai ser atormentado ali praticamente eternamente. Até sua alma ser consumida pelo fogo. Ou seja, até quando vocês vão rejeitar a verdade do Evangelho que tem sido revelada dia a dia pelos aqueles que apresentam a graça do Criador? Aí você fala para eles que a predestinação é bíblica, eles dizem que isso não é de Deus, não. E a Bíblia está aqui sustentando. E agora você não tem base para dizer que não é. A Bíblia deu a base para garantir a mim e a você, que somos eleitos antes da fundação do mundo, para andarmos segundo a sua vontade. Então olha o que eu e você somos, e eu fecho aqui. Efésios 1:10. Efésios 1:10. Eu vou ter que pegar eu vou pegar só o 10 mesmo. Depois você lê o texto todo, o contexto todo. Ele diz assim: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, o Criador estava no seu Filho, fazendo convergir a Ele. Ou seja, convergir é trazer de volta, é ligar a Ele, é trazer para Ele, é convergir. Ele convergiu todas as coisas, quer no céu, quer na terra. Tudo aquilo que um dia Adão, por causa de Adão, foi amaldiçoado, agora estava reconciliada com Ele, agora estava de volta em união com Ele. Então, Ele convergiu todas as coisas a Ele. Eu, você, o cachaceiro, o drogado, qualquer o que está preso no sistema religioso, que pensa que está debaixo da bênção, porém eles estão debaixo da maldição. Gálatas 3:8 e Gálatas 3:27 ou 24. Eles pensam estar debaixo da bênção, mas eles estão debaixo da maldição, porque o Cristo se fez maldição por nós.
E quando você renega o que ele se fez, a maldição que ele se fez por mim e você, ele se fez maldição. Quando eu recuso, como que eu recuso isso? Eu tendo que voltar a pagar preço, eu tendo que me justificar dia a dia por meio das minhas obras, confiando na minha carne, confiando. Isso só na cabeça dos cristãos, porque a verdade foram infamada. Então, pessoal, eu deixo essa mensagem, reflitam, pensem, o diabo, criatura, que a religião apresentou aos homens, ele não existe. Você vê lá em Tiago 3,13, ali você pode olhar que fala daquilo que é terreno, o que é terreno é demoníaco, e se o demônio é espiritual, ele não poderia ser terreno. Só para você pensar, que ali fala da natureza terrena, né? E da natureza terrena vem prostituição, impureza, lascívia, tudo isso é demoníaco. E se é demoníaco, teria que vir da onde? Do mundo espiritual. Porque a religião te dá um demônio espiritual. Quer ver uma coisa? Judas era a personificação do diabo, porque o Cristo disse assim, olha, eu não escolhi eu 12, porém um de vocês é o diabo. E aí você vê que o diabo só é brabo nas igrejas. O diabo só é brabo na igreja, porque ele precisa fazer... A igreja precisa apresentar um diabo que é mau, um diabo terrível, que está aí a ponto de destruir qualquer um que se encontrar no seu caminho. E aí vem com a mão para trás, vou te matar, vou destruir tudo. Aí você vê, se um daqueles ali era o diabo, olha como é que Judas entregou Jesus. Ele não chegou com a mão para trás, está amarrado. Ele não chegou babando, nem falando dessa maneira, eu vim te entregar, eu vim te trair. Não, ele chegou lá tranquilão, e aí, soldado, beleza, vem comigo, vamos lá no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsemane. Ele está lá, provavelmente nessa hora ele já está lá orando. Vamos lá, eu vou levar vocês até ele. Foram. Chegou lá, como é que o diabo traiu ele? Um abraço, tapinha no ombro e um beijo. Mas na religião, como é que o diabo se apresenta? E olha que o Salvador disse que Judas era o diabo. Até quando você vai acreditar no diabo? Já foi mais do que provado aqui através dos vídeos que eu tenho feito que ele não existe como criatura. Agora, eu e você como criatura somos os verdadeiros satanás. Somos os verdadeiros diabos quando nos opusemos e quando acusamos. Pedro também foi chamado de Satanás e ele era Satanás? É só você pensar que Satanás e diabo é adjetivo de atitudes que tomamos. Se eu me oponho, se eu acuso, eu sou diabo. Se eu me oponho, eu sou Satanás. E não somente eu, como você. E a religião não quer que você saiba que esse ser espiritual que está prestes a te destruir não existe. Porque se eles disser para você, você some lá de dentro. E se não tiver diabo, a igreja não tem poder. Então, fiquem com a paz de Yahushua. Um beijo no coração de vocês e até a próxima, pessoal.